Yahusha, ó Yahweh, ó Yahusha, ó Yahweh, ó Yahusha, ó Yahweh, porque tu és o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai, te agradecemos, Senhor. Somos gratos, porque tu tem nos sustentado, tem nos alimentado, Pai, através da tua palavra. Sabemos, ó Pai, que o que nos mantém de pé, o que nos mantém firme, ó Pai, é a palavra que tu nos revelaste. Sabemos que através da tua palavra, a qual aumentamos em nós todos os dias a nossa fé, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e conhecer da palavra. Verdade. E por isso que a nossa fé, ó Pai, vem de todos os dias. Sabemos que a tua palavra, ela tem penetrado no nosso íntimo, Pai. E estamos sendo esclarecidos. Pai, sou grato porque tu tem colocado o teu anjo, ó Pai, na frente da tua igreja para conduzi-lo. Pai, somos gratos porque se não fosse pelo nosso papai, não saberíamos compreender a palavra esclarecida nesses dias de hoje. Porque a gente vê na palavra quando José ali, ele era o único que poderia esclarecer os sonhos ali do rei. Ninguém poderia esclarecer, ó Pai, somente José. Assim nos dias de hoje, ninguém pode trazer aquele esclarecimento tão grandioso que vem da luz inacessível, a não ser o teu anjo, ó Pai. Sim, papai. Por isso que nós somos gratos, papai. Sou grato porque se cumpre em nossa vida Êxodo 23:20, que tu colocaria o teu anjo em nossa frente. E nós respeitaria a tua presença, ó Pai. E queremos respeitá-lo, queremos ter temor em nosso coração. Crie em nós todos os dias mais e mais temor, ó Pai. Porque sem temor, sem amor, ninguém verá Yahweh. Ó Pai, somos gratos. Gratidão pela vida do nosso papai, gratidão pela vida dos anciãos, ó Pai, pela vida do irmão Shaul, a vida do irmão Marco, do irmão Bruno, pela minha vida, ó Pai. Sou grato pela vida da igreja, ó Pai, porque sabemos que a obra ela existe por causa da igreja também, ó Pai. Papai, que este lugar é um lugar que quando a gente entrar, que a gente possa entender que é a casa que tu preparaste com todo amor, ó Pai. Que nós possamos entender que este lugar aqui, ó Pai, é um lugar consagrado a Ti. E que nós possamos entender o temor a Ti, Yahweh. Nós possamos todos os dias viver essa prática. E assim seja feito a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, e assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja. Paz de Yahusha. Amados irmãos, igreja, é maravilhoso, né? Cada dia que passa, nós sermos mais e mais esclarecidos da palavra de Yahweh. Só da gente compreender. Eu sempre me fiz essa pergunta para mim. Por isso, quando eu falo para os irmãos, eu me faço para mim primeiro. Se eu compreendo essa palavra e eu estou sendo esclarecido dessa palavra, faça cumprir aquela parábola que diz: a vós foi dado entender os segredos do reino, mas a outros é dado que falem parábolas, para que ainda que ouçam não entenderão, ainda que pregue não compreenderão os segredos do reino. Então, quando fala segredos do reino, o Yahweh está revelando segredos do reino, a qual
ele está trazendo para aqueles que ele quer. Então eu sempre me apegava, olhava para aquela parábola em Lucas, e eu me ficava assim me perguntando, nossa, Yahshua ele escolheu um povo para falar, mas por que os outros ali era não dado a compreender? Porque não era o tempo. Porque não era o tempo. Por isso que quando a gente pega para o próprio Daniel, quando a gente lê ali Daniel, fala, Daniel, lá que o livro não é para o seu tempo. Então as coisas têm o tempo ideal. As coisas têm o tempo ideal. Não é à toa que o próprio ali, Micael, a condição nossa na região celestial, no templo, na invasão do templo, teve um momento que ele o quê? Silenciou. Teve um momento que ele silenciou. E o silêncio ali é o momento que há o que não quis falar. É o momento que há não quis falar. E aí a gente vai assim nas medidas dos estudos gradativamente crescendo e a gente vai compreendendo a vontade de Yahweh. E isso que a gente temos que entender, que a vontade de Yahweh, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ela é soberana. A vontade de Yahweh é a vontade de Yahweh, não é a nossa vontade, é a vontade de Yahweh. E o que eu tenho aprendido com isso? Eu tenho aprendido que quando você começa a ler Gênesis ao Apocalipse, você começa a ver que é falado as eras da igreja. Porque o Espírito, ele está o quê? Ali estava andando no meio das igrejas. E quando você vê lá no início, o Espírito, a qual ele o quê? Ele fazia o quê? Ele entrava, adentrava os profetas, e os profetas falavam com o povo, mas permanecia? Não. E por isso que eu estou falando tudo isso, irmãos? Para a gente ver a condição que quando o Yahweh ele quer falar, ele vai, ele fala. E haverá um momento que Yahweh ele vai silenciar, porque ele não quer falar, porque é a vontade dele. Assim como o Espírito, a qual ele aprendeu com o Pai, para os irmãos entenderem, Yahshua, o Espírito, a qual aprendeu com a alma e ao visível. Porque às vezes os irmãos têm dificuldade. Um aprendeu, então ele aprendeu, tudo ele aprendeu com o Pai. Então, todos os momentos que ele passou a falar foi quando Yahweh quis que ele falasse. E o momento que ele silenciou foi o momento que Yahweh quis que ele silenciasse. Eu falo isso porque todo esse tempo percorrido de Gênesis até no nosso tempo, Yahweh ele tem falado desde o início da criação. E em alguns momentos Yahweh silenciou para ver qual é a atitude que seria naquele momento depois que você ouviu a palavra dele. Porque você ouviu, agora ele espera uma ação sua. Porque uma fé, ela tem que ter ação. A fé, ela tem que ter ação. Por que eu falo isso? Porque eu começo isso tudo lá no início, lá em Gênesis, quando eu lembro do homem e da mulher. A gente não tem que deixar de lembrar do homem e da mulher, porque tudo se iniciou lá. No homem, Adão, e na mulher, Eva. E o homem e a mulher, o homem, Adão e a mulher, Eva, eles eram o quê? Eles eram instruídos. Eles eram instruídos. Mas no momento que há, ali na virada do dia, através do anjo a qual ele falava, no caso o Espírito, e Yahshua chegava e falava, explicava, chegava um momento que ele deixava de falar. Para quê? Para haverá um tempo para ver qual seria o posicionamento da mulher e do homem. O que José, quando chegou no Egito, falou?
Faraó falou o quê? Tu podes revelar o meu sonho? Se ao assim permitir, eu falarei. Então, sempre é a condição dele esperando a vontade de algo. Você acha que, irmãos, vocês acham que isso é à toa? Isso, para a condição nossa do tempo, hoje, para a igreja, e assim todos os tempos que veio se percorrendo, e ao ele dá um momento que ele espera a sua ação. Como que você vai se posicionar de volta? Aí você fala assim, não, irmão, antes foi lá atrás, lá em Adão, lá em Eva. Sim, porque eu tive que voltar lá? Porque quando o momento ali que ele silenciou, o momento que ele deixou de instruir, que virava na virada do dia, ali no crepúsculo, no virada do dia, isso mesmo, ali no entardecer, ali mostra a condição que eles iam ter um tempo que não ia ter alguém que falasse com eles, mas eles iam praticar aquilo que era falado para eles. Mas aí entra a ansiedade, entra o tempo das coisas a qual me volto eu de novo no Egito. O povo chegava um momento que eles não aguentavam o quê? Esperar. Marcha conduziu o povo. E o povo não estava aguentando o quê? Esperar. E por causa da precipitação do povo, porque Yahweh ele faz assim, ele deixa. Eu estou alimentando. Assim como a mulher no Éden e o homem estava sendo alimentados. Aqui, ali no Egito, o povo estava sendo alimentado. Mas no momento eu vou me silenciar. E para ver a ação do povo, e a ação do povo era uma ação de murmuração. A ação do povo é uma ação de um povo insatisfeito, não entendendo que a vontade é de Yahweh. Não entendendo que a vontade é de Yahweh. Se Yahweh querer falar, uma coisa que eu sempre reparei papai falando, se for da vontade de Yahweh, ele vai nos trazer o esclarecimento. E eu tenho reparado todas as vezes das ministrações, e às vezes quando tem algum complemento ou alguma amplitude do estudo para ser ainda mais aberto, ele fala assim, Yahweh nos revelará. Irmãos, e a gente vai criando temor tão grande. Isso tudo para mim virar, para a gente conversando tudo isso aqui, para a gente entender por que esse mundo está no erro. Pessoas ansiosas, pessoas completamente esbaforidas, pessoas querendo para o imediatismo. Para o imediatismo. Aí você vê a condição. Lá atrás, a mulher não soube esperar. A mulher tinha uma promessa. Qual que era a promessa da mulher? Você vai ser uma mulher fértil, vai ser uma mulher fecunda. Por quê? Porque as coisas ali tinham tendência a refletir nas celestiais. Porque Yahweh, quando ele criou o ser do quinto dia, ele multiplicava-os. Quando ele criou o sexto, o homem no sexto dia, nas coisas ele fez com que a representação de Abraão, assim conta as estrelas e areia, assim será a sua descendência. E ao sempre colocando uma condição que fala assim, vai se multiplicar, porque a vontade de Al é que multiplicasse. Mas aí entra a ansiedade, entra a não saber esperar. E aí a mulher, o que ela precipitou. Ela precipitou. E aí a gente vê aqui na frente a condição da vinha, da igreja. Charles Paulo fala assim, não foi o homem que pecou, mas sim a mulher. Tudo tem um sentido espiritual, irmãos.
Tudo tem sentido para as coisas. Quando o Paulo está apontando lá, não foi o homem que pecou, mas sim a mulher. Quando ele está querendo dizer a mulher lá, algo estava se referindo a algo que na frente seria uma igreja sendo tomada. Hoje a gente vai compreendendo isso. Aí você fala assim, por quê? Aí a gente pega a condição aqui, ó. Nós temos aqui a era das igrejas. Dentro da vinha nós temos a figueira. A qual a figueira é quem, irmãos? Filadélfia. Filadélfia, no caso, era o quê? Era a figueira no meio da vinha. Aí, irmão Marco comentou de Gálatas, que fala o que em Gálatas? Vamos ler lá em Gálatas? Gálatas, capítulo 1. Vamos ver em qual Bíblia está melhor, né, irmãos? Oi, sim. Gálatas, capítulo 1. Sim, Gálatas, capítulo 1. Como é que ela aqui? É o 1 mesmo. 1, isso, 1, 6. 1, 6. Deixa eu ver como é que tá, 1, 6 aqui, ó. Gálatas 1. Vou ler aqui. 6 tá aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou ficar na King James por causa, só do caso do título, né? Porque aqui na El Shalom tá falando de molestação. E na King James está falando só há um evangelho. Tá vendo? Só há um evangelho. Por quê? Porque não é 3. Você está falando se há um só evangelho, está se tratando de um. E aí, quando a gente pega que há um só evangelho, aí a gente vê a condição de quê? Aí a gente lembra da condição de que a mulher, né? Foi colocado o quê? 3 medidas de fermento? Uma medida de fermento sobre 3 de farinha. Exatamente isso. Aqui, irmãos, fala assim, ó. Só há um evangelho, tá vendo? Por isso que é bom usar as 2 espadas, que a outra fala de molestação. Não é que esteja errado, mas aqui fala só há um evangelho. Aí fala: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa. Estão desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça em Alcha para seguir outro evangelho. Lá atrás, ali na época de Paulo, já estava tendo o quê? Um outro espírito trabalhando, espírito do erro. Esse espírito já operava lá atrás. E esse espírito do erro que já trabalhava lá atrás, a qual fazia com que muitos ali estavam se desviando da fé. Por isso que fala aqui, ó, estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça em Alcha para seguir um outro evangelho. Um outro evangelho. Aí a gente vai deixar aqui, a gente vai abrir 1 João 4. 1 João 4. Quem ouviu a ministração do irmão Marco, né? Eu estou aqui dando as pinceladas no ruminar junto, né? Porque foi uma ministração ali maravilhosa no domingo na live, à noite. E a gente vai pegando os pontos importantíssimos, irmãos, que é muito maravilhoso. E às vezes a gente está no decorrer da leitura e às vezes os irmãos estão todos aqui na mesma, conforme a palavra que nós lemos em Efésios 4, o quê? Uma só fé, uma só imersão e um só Espírito. Então, quando nós estamos nessa sintonia, o corpo todo ele cresce.
Aí eu pergunto, aí você fala assim, não, irmão, mas a igreja lá também eles crescem. Crescem em quê? Em quantidade? Mas e a qualidade da igreja? Onde que fica? Crescer em quantidade não é condição, não é a condição de achar que está buscando a verdade. Se quantidade fosse o exército de Isial com menor número, o exército de Gideão com o menor número, não destruiria um exército duas vezes maior. O que Iago está tentando mostrar isso para a igreja? Não é quantidade. Não é à toa que quem vai subir só um povo pequeno, uma quantidade pequena, primícia das primícias, a qual vai destronar um exército que é muito maior, superior. E a glória é dele, né? E a glória é de Iau, exato, irmão. Por quê? Iau para mostrar que a glória é dele. Por isso que ele não quer quantidade. Ele não quer quantidade. Por isso que quando eu me surpreendo, irmãos, quando eu lembro quando eu estava em denominação, eu falo dominação, que dominava mesmo, lá eles são terríveis. Quando eu estava lá em denominação, e todo dia era uma história diferente para atrair pessoas para a igreja crescer, 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 crescer. Aí você sentava com o meu irmão, vamos lá em casa para nós dar uma estudada na palavra. Os irmãos, ó, irmão, eu estou sem tempo. Não, irmão, eu não estou podendo hoje, não. Irmãos, vamos acordar. Estou falando para Filadélfia, para o povo. Vamos acordar. Aí o povo cresce em número, mas em conhecimento da palavra não crescem. Por quê? Porque quem está operando é o espírito do erro. É uma falsa sensação, porque aí é aquilo, o que a palavra diz lá em Gênesis. Porque da árvore tem o que? Tem coisas boas e coisas ruins. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal. E dentro da árvore tem o fruto dela, Emanuel. Então, certo que o espírito do erro que opera, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer um erro, mas com coisas que vão o quê? Levar a pessoa no bico. Pessoas vão falar assim, não, mas aqui eu recebi isso, aqui eu recebi aqui, não foi ruim de tudo. Exatamente isso. É uma sensação de te levar, de te ludibriar, de conseguir ganhar a pessoa para a pessoa ficar ali. É isso que eles fazem. Aí com o Yahweh é diferente, irmãos. Yahweh nos coloca na condição que para fazer parte do exército, para ser selecionado do exército, basta a gente olhar a condição do Egito. O que nós acabamos de falar aqui? Yahweh, ele alimentava o povo. Mas chegou um momento que ela falou assim, não, deixa eu me calar. Marcha, você não vai falar com o povo, deixa o povo agora andar, para ver a condição do povo. Não vai ter agora nada que o homem ele não tem que entender que ele tem que ser movido quando eu falar, não quando ele achar que é. E aí começaram no meio do povo as murmurações. Eu falo assim por quê? Porque eu volto lá na mulher, eu vejo a condição da mulher. Eva, eram instruídos, irmãos. Eram instruídos. Na virada do dia ali, acha apareceu, o Espírito apareceu e instruía-os. Instruía-os. Mas não teve paciência para esperar. E aí, aí você fala assim, não, irmão, você falou. Aí nós lemos Gálatas. Eu não achei, foi uma parte, irmão Marco, que fala quando a condição, quando Paulo fala assim como Eva, os irmãos acharem para mim, fala assim como Eva foi após a serpente. Sem Gálatas 1 ainda. Hã? É continuando mesmo? Deixa eu ver.
Hã? 2 Coríntios 11:3. Vamos lá, 2 Coríntios. Vocês veem que tudo isso que a gente está conversando, irmãos, é com o andar gradativamente, a gente compreendendo os pontos. 2 Coríntios. Abre na King James também, vem, irmão. 2 Coríntios 11:6. 11:3. Ó, olha para você ver, irmãos. Olha para vocês ver, irmãos. Olha para vocês ver aqui, ó. Vamos começar no 11:2. Para vocês verem. 11:2. Estou na Yalxalã, irmãos. Experimento por vós um ciúme semelhante ao de Al. Pera. O Paulo está falando, experimento por vós um ciúme semelhante ao de Ial, porque Ial é bom. Ele experimenta um ciúme semelhante ao de Ial, mas quem falava era o Espírito nele. Aí você volta lá atrás no Éden, ele experimentava um ciúme semelhante ao de Ial. Porque Ial criou. E ele experimentava porque estava junto da criação. Quem está compreendendo? Quem está compreendendo está entendendo o que eu estou falando. Experimento por vós um ciúme semelhante ao de Ial. Espera aí. Ele está experimentando um ciúme semelhante ao de Ial. Porque Ial é bom. Aí fala... Deposei-vos a esposo único, a Yalxa, a quem devo apresentar-vos como uma virgem pura. Está falando da igreja. Como uma virgem pura. Aí você lembra da mulher lá atrás de Eva, que é uma mulher que ela tinha que se manter pura. Tá vendo? Que a mulher lá tinha que se manter pura. Receio, porém, que como a serpente, tá vendo tudo que a gente está falando, como é que as coisas têm que linkar lá com atrás do início da criação? Receio, porém, que como a serpente seduziu Eva, por sua astúcia, vossos pensamentos, tá vendo agora os pensamentos, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Yalxa. Aí lembra do que nós lemos em Gálatas, que fala: me admiro que tão depressa vocês já estão largando o primeiro amor, ou largando o amor de Yalxa, vocês já estão indo após outro. Vocês já estão indo após o outro. Um outro evangelho. A qual o espírito do erro, conforme a gente vai ler ainda em 1 João 4, que diz que o espírito, ele já estava operando. Aí aqui nós pegamos pontos, a qual São Paulo, pelo espírito, ele está remetendo lá no início. Ele está remetendo no início de quê? Da mulher. Da mulher a qual ele fala aqui. Receio, porém, que como a serpente seduziu Eva, por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Yalxa. Aí no início aqui fala: experimento por vós um ciúme semelhante ao de Ial. Aí você pega lá no início de Gênesis, a gente vê quem ia na virada do dia ensinar. Era Yalxa. Era o Espírito. Entendeu, irmão Bento? Não esquece, não. É para ficar memorizado. Quem ia na virada do dia ensinar? Yalxa, o Espírito. Ia lá ensinar.
E ele experimentava um ciúme semelhante ao de Iau. Porque Iau, quando cria as coisas, ele experimenta porque estava junto da criação. Estão compreendendo? Experimenta-se um parecido de Iau. Por isso, a gente sabe a condição do herdeiro que é dono, que vai se tornar dono de tudo, mesmo sendo herdeiro, se coloca na condição de escravo, e ele trabalha por quê? Porque ele sabe que foi colocado para ele, ele coloca todo o amor. Por isso que quando ele vem na sexta era, ele vem com temor de Iau. Por isso que o ciúme é parecidíssimo, porque ele é o temor de Iau. Aí vai. Receio, porém, que, como a serpente seduziu Eva, por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Yahshua. Aí, nós falamos que o espírito do erro, ele já o quê? Ele já estava vindo operando. Ele já estava vindo operando. Aí nós voltamos em Gálatas, lá de novo. Cadê, irmão André? Gálatas 1. Tem aqui o meu. Paulo faz uma referência na lei. Levítico 21. Levítico? Levítico 21. Não, pode comentar, irmão. Levítico. 21. Levítico 21, né? Vamos fazer aqui um comentário aqui em Levítico 21. Levítico 21. Vou pegar de 13, de 12. Aqui, ó. Levítico 21. Vamos começar aqui da partir do. Vamos falar do sumo sacerdote. Vamos começar aqui no 13. Levítico 23, 21. É 21 mesmo, né? 21, 13. Que fala assim, ó. Tomará por esposa uma mulher ainda virgem. Ó, tá vendo lá do início? Ó, você lembrando da mulher que tinha que manter uma virgem pura, a mulher, mas ela foi se dar a outro. Tomará por esposa uma mulher ainda virgem. A viúva, a mulher repudiada ou desonrada pela prostituição, não as tomará por esposas. Está vendo? Exatamente, não vai ser tomada por esposa. Somente a uma virgem dentre o seu povo tomará por esposa, pois assim não profanará sua descendência, pois sou eu, Iau, que o santifico. Irmãos, isso aqui é grandioso demais, que o irmão Marco linkou aqui. Porque quando nós lemos lá em Gálatas, a gente lê o quê? Vamos voltar agora em Gálatas. Separa que deixa essa parte separada. Na King James, isso, irmão. Na King James. Gálatas, aqui, ó. Por isso que fala só há um evangelho, né? Porque que da partir que surgiram os outros, a gente entende que o quê? Já estudando e estamos crescidos para isso. Entendemos que vem do espírito do erro. E os três evangelhos que vem exatamente, um deles é principalmente o de Mateus, aponta para o Emanuel, para o Antimachia. Aí fala que é no 6, Gálatas 1,6. Estou chocado que estejai-vos desviando-se tão depressa daquele que vos chamou pela graça em Yahshua para seguir um outro evangelho. Um outro evangelho. Aí está em Coríntios mesmo, né? Da pureza, né? Que fala daqui da mulher. Coríntios, né? 2 Coríntios 11. Qual página, Adriana? 2027. Que vai fazer o link com, a gente leu com Levíticos 21, que o irmão Marco falou. 2 Coríntios 11, 2.
Presta atenção, irmãos. Experimento por vós. Experimento por vós. Você vê, ó, o Paulo experimentando aqui um ciúme da igreja. Da igreja. É o mesmo ciúme que ele está experimentando aqui, que ele fala, experimento por vós um ciúme semelhante ao de Al. Aqui vocês têm que lembrar do Espírito, irmãos. Porque Paulo ele fala pelo Espírito. Experimento por vós um ciúme semelhante ao de Al, desposei-vos a esposa única e alcha, a quem devo apresentar-me como uma virgem pura. Olha a condição que o irmão Marco falou de Levíticos 21. Aí quando você pega a mulher lá atrás, irmã Flávia, a mulher, ela foi o que ali? Ela foi prostituir. Ela não manteve pura para o seu marido, que era o homem ali, Adão, que é a representação do último Adão que viria nos fins, no nosso tempo de hoje, que é o segundo ou conhecido como o último Adão. Aí ele vem, mas a mulher, a mulher, Tony, essa mulher agora ela é pura, Tony. Porque essa mulher é a figueira. Essa mulher figueira, ela sobe apoiada no seu amado. Ela está sendo alimentada, ela está sendo cuidada pelo seu amado. Quando a gente leu aqui em Coríntios, Paulo está falando, experimento por vós um ciúme semelhante de algo. Isso aqui, quando ele fala aqui, continuando. Desposado como esposo único, aí achar quem devo apresentar-me como virgem pura. Receio, porém, que como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, tá vendo? A serpente, ela seduziu Eva, representação da igreja. A mulher, ela foi seduzida. Aí nós lembramos de quê? O estudo recente, que a gente lembra de quê? Que a vinha, ela foi tomada de Nabote. A vinha que foi tomada de Nabote. E foi tomada por quem? Irmão Joel, que está olhando para o lado. A vinha foi tomada de quem? E representação de quem? De Emanuel e quem? O auxiliar bom do seu lado, o irmão Davizinho. Pergunta a ele. Exatamente isso. Que é a representação de Jezabel. Irmãos, se você ouvir a ministração do irmão Márcio, ouvir a ministração do irmão Bruno, do irmão Chau, e vai do papai, aí você vai colocando as ministrações assim, é muito grande. Como que vai se encaixando. A forma que todo o tempo, Ial ele pega do Espírito compartilhado, tirando do nosso papai, que é a arte, aqui do temor da sexta era, e compartilha na igreja e os anciãos, que recebem uma porção maior que da igreja. Aí, irmãos, eu falo para os irmãos, essa porção que nós temos e é que faz com que a igreja ela seja o que? Esclarecida, é o que faz, irmão Luversi, nós compreendemos que quando a gente leu aqui, ó, 2 Coríntios 11, 2, e fala, experimento por vós um ciúme semelhante ao de Ial, Paulo falando, ele o ciúme dele pela igreja. Aí, continuando, ele fala, como uma virgem pura. Aí fala, ao dial, desposai-vos ao esposo único. Aí alcha, a quem deve apresentar-vos como uma virgem pura.
Aí nós lemos na lei, conforme Levíticos 21, que a mulher ela tinha que o quê? Mantida virgem, guardada. Aí eu pergunto, a mulher lá no início, ela guardou? Não. Ela não guardou para Adão. Ela não guardou para Adão. Mas a mulher que vem no final, ela guarda para o seu marido. Está entendendo, irmão? Porque nós temos o primeiro Adão, está em 1 Coríntios 15, da partir do 39. Há vários tipos de brilhos. Brilho do sol, da lua, das estrelas. De estrela para ser, cada um tem seu brilho. Aí chega na parte. O Adão, que ele é terreno, e o que ele é celestial. O último Adão. Aí quando fala o último, por isso que entra a condição, quando fala do último Adão, fala que esse último Adão ele viria agora. E é esse último Adão que ele está vindo agora, ele está levando o quê? Ele está levando uma virgem pura. Por que ela é uma virgem pura? Aí tudo isso porque nós falamos na ministração de domingo de manhã e do domingo à noite, o mamá falou, concluiu. Porque essa virgem pura, ela não está indo a outro. Porque o espírito do anti-machia não já operava, conforme João fala, desde lá de trás, levando a outros, e Paulo falava, eu me admiro que tão depressa eles já estão indo após outro, abandonando o amor do machia, de Auschwitz. Aí quando você pega essa condição, aí você vê que chega no nosso tempo, que vem o último Adão, irmão Ronaldo, né? Aí o último Adão, o que o último Adão ele faz? Ele instrui nas mesmas condições que a mulher e o homem lá eram instruídos. E essa mulher, ela confia no seu amado. Ela confia no seu amado. Por isso que Apocalipse 12 fala, a mulher que sobe, que está com pés apoiada sobre a lua. A mulher que está com o pé apoiado sobre a lua. Aí Cânticos 8 fala, a mulher que sobe, né? Apoiada em seu amado. Guardou a confiança nele. Não foi segundo outros conselhos. Não foi segundo outros conselhos. Não foi segundo outros conselhos. Aí abre para nós, irmão André, aquela passagem de Lucas que fala assim, é como o homem que cavou e lançou o alicerce. Lucas 6,46. Vamos abrir lá. Lucas 6. Lucas 6,46. Obrigado. Só te falo que eu aguardei. Lucas 6,46, né? Aqui. E é tão grandioso, irmãos. É tão grandioso, assim, a gente compreendendo que, assim, vai fazer a gente ter mais temor, mais zelo. Porque tudo que a gente está conversando aqui, ó, a gente vai começar no 43, acima, para a gente ver que tudo que a gente está falando, voltando em cima de tudo que a gente está conversando. Tudo em cima que a gente está falando. Porque a mulher está subindo apoiada no seu amado, porque ela está guardando a confiança nele, porque o último Adão, no caso, essa mulher é tirada como uma virgem pura, porque ela guardou para o seu marido. Diferente da mulher lá no início, que ela não guardou para o seu marido, mas ela foi após um outro ali. Por isso que Paulo ali, ele fala, 2 Coríntios ali, ele fala que como a mulher, como a serpente, como a mulher ela foi após a serpente, se deixou ir. Aí fala aqui, ó, Lucas 6,43. Não há árvore boa que dê frutos maus. Não há árvore boa que dê fruto mal. Mostrando
essa árvore, ela dá frutos bons. Não pode ser, não pode colher, né, figos de espinheiros, né? Isso é maravilhoso. Olha como é que a gente já foi crescendo gradativamente, irmãos. Não há árvore boa que dê fruto mal, e nem árvore má que dê fruto bom. Mostrando o fruto de Lúcifer, qual que foi? Foi Emanuel. Olha aí para você ver. Aí do fruto de Emanuel que veio nessa terra. Só espinhos. Estão entendendo? Está entendendo, irmão Luceci? Isso é gratidão, viu, irmão? Fico feliz quando os irmãos falam que estão entendendo. E a gente, o coração corta quando os irmãos falam que não estão entendendo. Não, Anderson, Fala. eu posso fazer assim, um link que Fala. com Provérbios 31 e o 23, que diz: na praça seu marido é respeitado quando está entre os anciãos da cidade. Quer dizer que isso aqui é Filadélfia. Sim. Ela faz o seu esposo ser respeitado. Sim, com certeza. Aí fala aqui, ó. Não há árvore boa que dê fruto mal, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, mostrando, aí você lembra do fruto. Quem é o fruto de lá atrás no início, irmã Edna? No início da criação, o fruto. Vamos lá, pensa direitinho, eu sei que você vai acertar. Tem a árvore, quem é o fruto? A árvore era quem? A árvore é inalvisível hoje, né? E ao visível, o fruto. Fruto e alva. Exatamente isso. A árvore e ao visível, e o fruto ali a gente vê e acha, né? Então, por isso que o fruto é bom. E é como a semente, como um grão de mostarda, porque é o fruto. Entendeu? Vamos lá. Continuando. Com efeito, uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, mostrando o fruto dele apresentou grandes obras. Não é à toa a condição dele vir terrenamente, como aqui, como Micael, na terra, e vindo na sexta era, e trabalhando e dando exemplo de tudo. E trabalhando, fruto. Por isso que também ele produz fruto. Aí fala, com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vidima uva de sarças. No caso aqui, a gente sabe que é, no caso, né? Sarças aqui de... Não lembro. Oxe, foi aqui agora. Né? Mas aqui fora de sarças, não se colhe uva de sarças. Acho que aqui, ó. Vidima, o vidima uva eu sei que é sardes, de sarça. Sarças. Tipo espinheiros mesmo. Isso. Não, porque vidima uva eu sei que é de sardes, representação de sardes. Ele fez conexão com o Tiatino. Isso. Foi mim. Isso mesmo. Foi. Porque eu fiquei. Não lembrei. Gratidão, irmão Marco. Aí no 45 fala: o homem bom, o homem bom, do bom tesouro, do coração tira o que é bom, mas o mal, do mal tira o que será mal, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Aí fala o que está o íntimo. Entendeu, irmão do versículo? A boca fala o que está cheio o íntimo. Aí mostrando a condição, já a condição daqueles que saíram, daqueles que não dão fruto, porque a árvore é ruim. E quem é a árvore? Aí se lembra de Lúcifer. E o íntimo dele era ruim. Então tudo que sai dele, aí saiu o fruto dele, Emanuel. É bom? Não. A geração de que veio de Emanuel, Caim, para frente, ruim, espinheiros, não serve para nada. Por isso que em Hebreus 6 fala o fim da erva e dos espinhos é lançado ao fogo, porque não tem utilidade nenhuma. Entendeu? Aí vamos chegar nessa parte. Tá vendo? Tudo isso para a gente chegar, e vai descendo o texto, aí a gente chega na parte que vai comentar, que vai falar. Aí fala assim, ó, necessidade da prática. Deixa eu ver como é que está na outra tradução. Ultimamente eu estou lendo até as traduções, o cabeçalho acima. Aqui, ó. Lucas, vamos ver aqui na King James. Lucas
6. Lucas 6. 46. 6:46, né? É outra página. 46. Aqui, ó. A palavra do sábio e do insensato. Tá vendo? O sábio. Aí lembra daquela passagem em Provérbios. O sábio se torna aquele que aprende. O sábio se torna mais sábio. Mas vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui na Yalshalan aqui, ó. Continuando aqui no 46. Por que me chamais de mestre, mestre, mas não faz o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras. Ó, tudo início. Tudo no início. Lembra lá do início, o que nós começamos a ler, falando da mulher, a mulher que tinha que se manter pura, o seu marido, e a mulher, assim como o São Paulo, ali pelo Espírito, ele fala assim, ó, assim como Eva, vocês têm largado a qual a palavra que fosse pregada a vós, e meu ciúme que experimento por vós, semelhante de algo, é o que? Como uma virgem pura, que eles sejam guardados a igreja como uma virgem pura. E ele estava guardando esse ciúme, esse amor, que é a condição de a gente ver lá no início. E Alcha, quando ensinava, o Espírito, quando ensinava ali, que era Alcha, quando ensinava, era um ciúme. Por que o ciúme? De ver que estavam tomando outro. Estava sendo tomado por outro. Aí depois vamos chegar aqui na pá da vinha. Para vocês entenderem. Tudo isso para a gente entender porque foi graça. Depois nós entender por que nós somos a figueira e por que a vinha. Porque a figueira no meio de uma vinha. Por isso que papai falando assim, ó, ele está cuidando da figueira. Ele está cuidando da figueira. Ele está cuidando da figueira. Porque a vinha foi tomada. Entendeu, irmãos? Porque a vinha foi tomada, mas a figueira manteve guardada nele. A figueira manteve guardada nele. E ele tem tanto amor e cuidado por essa figueira. Aí vai falando aqui, olha para você ver, ó. Olha para você ver. 46. Por que me chamais mestre, mestre, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e a põe em prática, vou mostrar-vos a quem é comparável. Opa, está comparando essa pessoa a alguém. Assemelha-se a um homem, ao homem, que construiu uma casa. Tá vendo? O homem que trabalha, ele está o quê? Construindo uma casa. Cavou, profundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Espera aí. Ele pegou, construiu essa casa. Que casa é essa, irmã Tânia? Irmã Kátia. Essa casa é Yalcha. Hã? Essa casa é Yalcha? Não, repete a pergunta. Quando fala aqui, ó. Assemelha-se um homem que ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Aqui fala, assemelha-se um homem que ao construir uma casa, aí eu estou perguntando, que casa é essa que ele construiu? Tá ou construindo ou construiu? A igreja de Guadeira. A igreja, exatamente. Ele está construindo essa igreja. Um alicerce, está construindo essa casa, uma casa forte, uma casa firme. Por isso que fala, assemelha-se a um homem que ao construir uma casa, então você vai lembrar, casa, igreja. Cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente e a torrente, deu contra essa casa, mas não pôde abalar, porque estava bem alicerçada ou bem construída. Então você entendeu a importância de trabalhar a figueira?
a importância dele trabalhar a figueira, para essa figueira, essa casa, ela ser uma casa bem o quê? Alicerçada, bem firmada. Porque essa casa ela é bem firmada, ela não vai após um outro. Essa casa bem alicerçada, por isso que o início aqui fala: por que me chamas de bom? Por que me chamais mestre, mestre, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras. Se alguém vem a mim, escuta-me, escuta-me, ouve-me, ouve-me e vivereis. E Auxo 55. Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras, mostrando aqueles que estão ouvindo, estão confiando, estão sendo como uma casa bem o que? Construída e bem alicerçadas. E a torrente, quando vem sobre essa casa, não abala ela, você sabe por quê? Essa torrente é a representação de quem, irmã Edna? Essa água que vem sobre essa casa. Não. A água, tá falando aqui, se havia uma água contra essa casa. Então, mas essas águas são águas bravias? Mano, se a água bravia é quem? É Manuel. Então está mostrando que ele com o evangelho, porque você tem que pegar tudo que nós estamos lendo, toda a introdução. Se nós estamos falando do evangelho, da palavra do erro, dos evangelhos anátemas, nós estamos falando que o Paulo está falando aqui, ó, que vocês já estão abandonando, estão indo após um outro. Está indo na condição de quem? Eles estavam indo buscar o erro. A qual aquele espírito, conforme 1 João 4 está falando, que ele já operava. E esse espírito a qual já operava lá atrás, já estava o quê? Seduzindo a muitos. Seduzindo a muitos. Aí depois Paulo fala assim como lá Eva, ó, foi seduzida pela serpente. Mas quando fala que ela foi seduzida pela serpente, é porque ela comeu do fruto. Quem é o fruto? Era o filho. Entendeu? Aí essa água vem contra essa casa. Mas essa água, quando vem contra essa casa, ela bateu, mas nada aconteceu. Por quê? Porque essa casa está bem alicerçada nessa rocha. E ela também alicerçada nessa rocha, o que isso quer dizer? Essa igreja está sendo bem construída. Por isso que não entra nessa igreja, nessa casa que é a igreja, não entra nela o que? Heresia, fermento, ao contrário, é tirado. Por isso que aqueles que não são, esses vão sair. Nós lemos isso, está em 1 João 2. Aqueles que não são dos nossos, não permanecem no nosso meio. Mas os que são do nosso, aí fala que esses permanecem. E fala que sobre eles foi o quê? Compartilhado o Espírito do pleno. Aí mostrando, da plenitude, mostrando, do temor. Foi compartilhado neles. Então, por isso que eles são firmes. Eles não deixam se levar por ventinhos de doutrinas. Eles não se deixam levar por essas filosofias aí fora. Esses que se deixam levar por essas filosofias é os que estão sendo levados porque o espírito do erro é o que nós lemos em Gálatas, lá em Gálatas, que fala que estão sendo seduzidos. Paulo fala, eu experimento um ciúme. Aí vamos voltar de novo em 1 Coríntios, 2 Coríntios 11. Por isso tudo para a gente voltar lá na vina e na figueira. Amado irmão Anderson, Paz de alma, irmão Elton. eu tenho aqui um entendimento, me corrija se eu estiver errado. Quando a gente lê aqui em Lucas 6,49, né, diz que aquele, porém, que escutou e não pôs em prática é semelhante ao homem que construiu a casa ao rés do chão. Tem alicerce, né? Correto? Certo. Quando a gente entende que Emmanuel é a imagem de Lúcifer, correto? Aí tem o contraponto aqui que fala que é semelhante, esse semelhante seria o Papa, o falso profeta, correto? Continua. Porque ele constrói um alicerce ali na casa, que é a igreja babilônica, tem o alicerce, e aí vem aquele que é a torrente contra ela, vai derrubar ela, que é
que a gente linka direto lá com Yalcha 8, né, que fala do rio Eufrates que vem contra ela, né? Aí a gente vê ali o contraponto, que a imagem é Ial visível de Ial invisível. E e o semelhante dele é Micael. Certo. Então a gente vê aqui o homem semelhante, né? Está dizendo aqui então que eu acho que é o falso profeta que constrói esse alicerce que constrói a casa sem o alicerce, no caso. Aí vem Emanuel, né? E destrói essa casa que o falso profeta tenta construir, levantar os falsas doutrinas, falsos evangelhos e assim por diante. Tem sentido pela condição, depois eu vou sim estar levando para o papai esses pontos. Por que você falou tem sentido? Porque a gente lembra dos dois que estão, né? A condição do ponto e tem um contraponto. O ponto que a gente vê o ancião da igreja de Filadélfia, né? Que está o quê? Conduzindo a igreja. E a gente vê o contraponto ali do ancião ali também, que é o Papa. E a gente lembra da condição de Babilônia, que fala que a igreja irá cair, né? Que fala cair Babilônia, que mostra a condição que foi a igreja que não permaneceu firme, de pé, que mostra que Babilônia vai cair. Mas eu vou levar esses pontos para o papai, que são pontos importantes, isso é interessante sim. Porque a mulher é levada depois a Babilônia, ela é levada ao deserto, né? E ali a boca abre para engolir o versículo. E aí vem contra vomitou ela, água, né, o Emanuel, né? dragão, isso. Faz sentido, irmão. Só para meditar. Gratidão, papai. Gratidão. Aí nascia, várias avenidas, um pouquinho de ele, entendeu? Mas ele não tinha essa intenção. No caso, que é aquela coisa que foi enviada para destruir Babilônia, né? Mas ele não tinha essa intenção, pelo contrário, ele queria casar com ela, né? Tem essa condição que faz, pode ser que essa conexão que foi enviada, você tem condição que foi enviada para destruir, pelo contrário. Sim, sim. É os pontos que vai abrindo os leques de entendimento, porque a gente vai construindo todos nas reuniões assim que vão vindo, né? Você pode ver que papai nas reuniões sempre ele pega pontos importantíssimos, ele vai sempre agregando nos estudos, né? Gradativamente para o crescimento da igreja, do que é necessário. Assim, a gente sabe que toda palavra que a igreja em si nós falamos e Al ele tá observando tudo. Então, tudo aquilo que Ial ele quer que a igreja cresça mais, ou no tempo que é de Ial, ele vai falar. Por isso que nós começamos a ministração no início, a gente falando quando Ial ele quer falar e quando Ial se cala. Então, por isso que eu vejo assim, a condição nossa hoje, igreja. Então, a gente tem tanta coisa, irmãos. Eu lembro assim, voltando assim lá atrás, quando nós já estávamos, tipo, imaginando quanto poderia ser assim, nossa, vai ser quando o arrebatamento, a ascensão. E papai, ele sempre falava conosco, ele falava assim, irmãos, não preocupa não. E na hora, ele que vai permitir que vai acontecer, não é da nossa vontade. Então, o que que acontece? E a gente fica assim, criando, pensando, que momento que será? Mas aí a gente tem que lembrar que é Yahweh, irmãos. É Yahweh que está no controle. É Yahweh que vai determinar a hora. Por isso que a importância da igreja que nós que estamos trazendo para essa terra, né? Hoje, a verdade que foi colocada por terra, conforme Daniel 8. Então, a verdade foi o que? Colocada por terra. E nós viemos também com a verdade. E hoje nós estamos na terra, nós estamos o que? Nosso papel é o que? É só trazer a verdade. Agora, Yahweh é que vai determinar o tempo. É Yahweh que vai determinar o tempo. Então, eu fico pensando assim, é muito grandioso a gente pensar assim, nossa, vai ser amanhã, não, irmãos. Todo dia, ele vai o quê? Ele vai refrigerando a nossa alma. Todo dia ele vai refrigerando nossa alma. Todo dia, quando a gente vai tendo os esclarecimentos da palavra. Aí você fala assim: nossa, é tanta maravilha, tantos segredos vindo à luz inacessível. E você está preocupado, como que. Não, e ela está falando assim: deixa eu falar com você. Você não está me ouvindo eu te falar? Aí você para e fala assim: não, estou te ouvindo. Aí eu lembro de quem? Samial,
né? Aqui que a gente estava falando de Samial. Samial, ele estava ali dormindo e o quê? E Yahweh fala, Samial, Samial. E ouvi a voz de Yahweh. Então, o que eu falo assim para os irmãos? É assim que nós temos que ser. Estar sensível à voz de Yahweh. Porque quando Yahweh falar, aí nós estamos o quê? Fale, Yahweh. Que nós queremos o quê? Nós queremos te ouvir. E é isso que nós temos, é o que nós temos todos os dias construindo no nosso íntimo. É a vontade o tempo todo de que Yahweh fale e que nós estamos sempre prontos a escutar. Eu falo assim para os irmãos porque eu escuto as ministrações dos meus amados irmãos que a gente ministra, e aí eu chego em casa, eu escuto, eu falo assim, nossa, eu não tinha observado por esse ponto. Aí depois se pega, depois você vai ver, Yahweh, irmãos, falando daquilo que você falou, mas na hora você passou, mas Yahweh testificou na boca dos irmãos, e às vezes os irmãos estão aí, às vezes estão ouvindo a ministração agora, os irmãos da live e os irmãos presenciais aqui, às vezes fala assim, nossa, irmão, nós poderíamos falar daquele ponto que veio na minha cabeça, mas Yahweh já confortou seu coração com uma palavra que você poderia falar, mas é para você, e você chegar em casa, você vai o quê? Você vai ruminar. Você vai ruminar a palavra que foi falada e agregar com aquilo que Yahweh colocou no seu coração, mediante a palavra que está sendo ensinada, e falar assim, nossa, olha para você ver como é que vai abrir nos leques. É assim que funciona. É assim que acontece, é assim que Yahweh quer. Né? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Aí quando fala aqui em 2 Coríntios 11, né? 12 fala, né? Experimento por vós um ciúme semelhante ao de Yahweh. Aqui você vê que Paulo está falando. Aí você vê que Paulo está falando de Yahweh. De Yahweh. Você vê que não é ele que está falando, porque ele fala assim: experimento por vós um ciúme semelhante ao de Yahweh. Você vê que não é ele que está falando, que é o Espírito. É o do Filho, do Pai. Porque ele fala, experimenta ciúme parecido com o de Yahweh. Aí fala, desposai-vos a esposa único, a Yalcha, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Tá vendo? Como virgem pura. Receio, porém, que como a serpente, tá vendo? Opa, tem um ranceio aqui. Ranceio. Porém, que como a serpente seduziu Eva, por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Yahshua. Então, quando a gente pega aqui, aí nós lemos lá em Lucas, que nós vimos aquele homem que ele construiu, ele cavou, construiu. Aquele que ouve, ouviu. Aquele que ouve, ouviu as minhas palavras, vou te mostrar quem é semelhante. Olha quem que vocês estão buscando. É como um homem que construiu uma casa, a igreja, construiu uma casa, a igreja, e lançou no alicerce, sob a rocha. E veio a água, torrente, contra essa casa, mas não pôde o quê? Abalar. Aí nós lembramos do quê? Que nós estamos falando dos evangelhos anátemas, o espírito do erro que vem, que tenta vir contra essa casa, vem infiltrar desses espinhos e tenta abalar a casa. Vem os espinhos infiltrados e tenta abalar a casa. Mas Yahweh logo põe para fora. Por quê? Porque eles não vão prevalecer. Porque aquilo que Yahweh começou, ele irá de concluí-lo. Ele irá de concluí-lo. E é da vontade de Yahweh. Por isso que esse segundo Adão, ou o último Adão, quando ele vem,
ele vem na condição qual? Quando ele vem é para fazer uma representação que quando lá a mulher, ela não se guardou como uma virgem pura. Mas o último, a mulher ela já guarda para ele como uma virgem pura. E essa mulher guardando como ele como uma virgem pura, aí agora a gente lembra agora da parte, a gente lê a parte da figueira. Pode abrir para a gente, irmão. A figueira. É Lucas 13? Irmã Jane está estudando demais. Gratidão, irmã Jane. Lucas 13, né? Agora nós vamos na parte da figueira. 1813. Lucas 13. 1813. Nossas amadas irmãs muito estudiosas. Lucas 13. Lucas 13, 6. Fala assim, ó. Contou ainda uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, no meio da igreja. Veio a ela procurar frutos. Procurar frutos. Mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que vinham buscar frutos nesta figueira. Buscar frutos nesta figueira. E não encontro. Corta-o, porque há se tornar terra infrutífera. Ele, porém, respondeu: mestre, deixa ainda este ano para que cave ao redor. Aí olha o link lá, ó. Olha o link lá, ó, que nós estávamos lendo aqui, ó, de cavou. Vamos lá. Aí fala: deixa ainda que este ano para que eu cave ao redor, cave ao redor e coloque o quê? Adubo. Adubo serve para quê, irmão? Ronaldo, que trabalhou muito na roça. O que o adubo serve, irmão Ronaldo? O adubo, ele fornece nutrientes para a planta crescer mais rápido. Aí, tá vendo? Vocês acham que a parábola que está falando vai dar de mão beijada? Por isso que fala, mestre, deixa ainda que este ano para que eu cave, cavou. Linkando que nós vimos lá com Lucas 6. O homem que o quê? Que cavou, lançou a casa sob alicerce, e essa casa se tornou uma casa bem alicerçada. Aí entra aqui, ó. Mestre, deixa ainda que este ano para que eu cave ao redor e coloque adubo. Ao que o irmão Ronaldo falou. O adubo sabe o quê? Que ele tem nutrientes para fazer com que a planta ela cresça rápido. É o processo que o Filadélfia está precisando crescer rápido. Por isso que o papai está trazendo sempre entendimentos gradativamente novos, sempre por isso que é o vinho novo, é uma palavra nova, e a igreja está crescendo. Por que essa necessidade? Por isso que esse adubo, porque o adubo ele tem essa necessidade, ele tem essa função. E coloca adubo. Depois talvez dê frutos. Aí eu pergunto: vai dar frutos, irmãos? Vai dar frutos, né? Gratidão, papai. Vai dar frutos. Então quando a gente pega, é as conexões, que aí você vê a figueira. Olha aí, irmão Luberci. Você vê que essa figueira, ela vai ser cortada sim, mas ela vai ser cortada quando ela está dando frutos. E aí ele pede: deixa eu cavar ao redor e o que? Adubar a terra. Deixa eu cavar e adubar. Aí nós pegamos o link de Lucas 6, que o homem ele cavou, lançou o alicerce a casa sobre o alicerce, mostrando: essa casa já foi tirada dela. Tudo que é de fermento, não tem nada, não tem nenhuma aresta mais. Não tem nada. Por isso que hoje, a gente vê hoje qual que é a maior luta da igreja nossa, e principalmente do papai, é para que não deixa nada entrar, nada de anátema, irmãos. Nada que seja de fermento, nenhum resquício. Por quê? Porque essa igreja está sendo tirada como uma virgem pura. Como uma virgem pura. Por isso nós lemos em Levíticos 21, que o irmão Marco falou. Por isso nós lemos em 2 Coríntios aqui, que fala, Shaul Paulo falando aqui, ó, eu tenho um ardente ciúme como o diabo. Shaul Paulo fala, o Espírito, irmãos, como o diabo, porque assim lá no início, quando o Yahweh ele cria, e eu estava com ele, criando junto com ele, que é Yahusha,
junto com a alma. Aí o que acontece? Ele tem um ar de ciúme, porque estava participando da obra junto com ele. Então, mostrando, quando a mulher ali, ela abandona, é a condição de que largou o marido, abandonou para ir outro. Aí quando Shaul Paulo ele fala assim, eu me admiro que vocês estão indo após um outro evangelho. Assim como Eva tem ido após outro, mostrando a condição de que ela foi após Emanuel. Aí mostra na condição do tempo agora que esse segundo Adão, agora ele pega, faz a condição que essa mulher, a igreja Filadélfia, que é a figueira, que está no meio da vinha, que foi tomada, porque o evangelho do erro que está operando, ele está operando, tomando a vinha, mas a figueira, ela está se mantendo alicerçada. Porque ela o quê? Ela depositou a sua confiança. E é isso que não aconteceu lá atrás. Por isso, para voltar lá atrás, é o que não aconteceu lá atrás. Ela deveria confiar. Tudo isso para a gente entender que tudo é confiança no amado. É confiança quando o Yahweh fala. É confiança quando o Yahweh quer falar. Você fala assim, ó Yahweh, fala que eu te escuto. E você confiar. Não fazer como o povo no Egito, que quando o povo estava andando no Egito, o povo, por alguns momentos que Yahweh se silenciou, o povo fez o quê? O povo começou a murmurar. Botou a confiança? De forma alguma. Um exército que foi descido para a beira dos canais ali da água para ser provado. Aqueles que voltaram, botaram a sua confiança? Não é à toa não, irmãos. Yahweh, ele trabalha de uma forma muito grandiosa e é discernida pelo Espírito. Por isso que aqueles que têm o Espírito de Yahweh, a qual está neles, se alegrem. Se alegre, por quê? Porque você pode falar assim, se eu sou esclarecido, é porque eu faço parte de um exército a qual o Yahweh tem me escolhido, através da mensagem que traga. Porque se você compreende a mensagem, você está compreendendo o que Yahweh está falando. Porque a mensagem vem do trono, vem de Yahweh. A mensagem vem de Yahweh. E você compreendendo quem está falando, você fala assim, então sou esclarecido dessa palavra. Aí vamos lá em João, 1 João 4. Provérbios, antes de nós irmos em 1 João 4, a gente vai em Provérbios 27, 18. Provérbios 27, 18. Página 1062. Provérbios 27, 18. 1062. Aí você entende, irmão, por que essa igreja está subindo, apoiando o seu amado. Porque ela está confiando nele. Provérbios 27, 18. 1062. Isso é maravilhoso, essa passagem mesmo, grandioso demais. Fala assim, ó, Provérbios 27, 18. Quem cuida, na Bíblia é o Shalom, quem cuida de sua figueira, né? Aquele que está trabalhando, aquele que está ali, né? Cavando e lançando ali, né? Essa casa sobre um alicerce bem firmado. Aí fala, né? Quem cuida da sua figueira, comerá dos seus frutos. Comerá dos seus frutos. E quem vela por seu mestre será honrado. No caso, aqueles que estão guardando no mestre, esses vão ser honrados. Por que esses vão ser honrados, irmã Leidiane? Não sei, eu até quando chegarem em cima, eles vão ter a paga que Deus fizeram aqui. Exato, irmã Leidiane só crescendo, viu, irmão? Tá vendo aí, né, irmão Zé Alves? Tá crescendo, eu fico tão feliz. Irmã Leidiane sempre está estudando muito, eu fico feliz. Então,
Exatamente isso. Por que eles vão ser honrados? Porque ele é aquele homem de nobre origem, que foi investir na realeza, para depois voltar, e ele vai o quê? Vai mandar que prestem conta. O primeiro a prestar conta vai ser quem? Vai ser Lúcifer. O primeiro a prestar conta vai ser quem? Lúcifer. Vai ter que prestar conta da administração dele. Aí, aqueles que mantiveram a confiança, tiveram junto, acreditou, esses vão receber o quê? Vão ser honrados, conforme a palavra está falando aqui, vão ser honrados. Por quê? Porque ele leva a condição de quê? De riqueza e honra. E é nele que está toda a riqueza e honra. Então vão ser honrados. Vão ser honrados. Aí vão receber sua parte da paga, né, irmão Márcio? Por quê? Porque trabalharam juntos. Porque ele nada se diferiu de um escravo. Colocou na condição de trabalhou junto. Trabalhou, mas mesmo tempo está observando todos que trabalham com ele. Na condição do retorno, ele vai falar assim, ó, esse trabalhou bastante, vai receber sua paga. Isso é grandioso, irmãos. Eu falo assim porque esse mundo ele está se apegado às coisas deste mundo. Lá atrás, os ialdinhos, aquele povo ali, já pagavam grandes preces. Não pensa que os ialdinhos, eles não pagam preces, não. Que eles pagam. Eles pagam preces, eles são zelosos. Muito zelosos. Zelosos, mas muito. É a representação. O papai já trouxe isso para a gente. Eles são a representação de quem, irmã Cida? Os ialdins, eles são zelosos. Eles fazem cumprir a lei mesmo. Eles fazem a representação de quem? Dos fariseus? Irmão Ed, que ele está coçando o pescoço. Os fariseus, eu quero uma resposta melhor. Irmão Moacir, tem uma parada que o papai citou ela, irmãos. Recente. Hã? Não, uma passagem citada. Uma passagem referente a um quem? A um jovem israelita, a qual aquele jovem era o quê? Aquele jovem ele guardava todos o quê? Todos os estatutos da lei. Ele falava o quê? Bom mestre, que faço eu para adquirir o reino? Ele fala, ó, todos os cumprimentos. Aí ele fala assim, não, mas isso eu tenho observado, eu tenho cumprido tudo isso. Ele era o cumpridor da lei, mas ele quis seguir Yahshua? Não. Então mostrando que eles são muito zelosos. Eles guardam mesmo. Mas São Paulo, por exemplo, eles admoestavam muito aquele povo nessa condição de religiosos ao ponto da lei, mas eles mesmos estavam deixando de seguir Yahshua. São Paulo chegava no ponto que ele falava assim, ó, vocês são zelosos, eu me admiro, eu vejo que vocês realmente dão testemunho de vocês, que vocês são zelosos, vocês pagam preços, vocês são zelosos mesmo, mas é um zelo sem esclarecimento. É um zelo sem esclarecimento. Aí vocês entram, olha uma condição que entra para os tempos de hoje. Você vê que o povo, hoje, os ialdins hoje, você vê principalmente o mensageiro de Sardes, ele busca, ele é zeloso por aquilo que ele busca, ele estuda muito, ele tenta compreender, fazer do jeito dele, mas é um zelo sem esclarecimento. É um zelo sem esclarecimento, e a qual isso não vai vos salvar. São Paulo fala isso, está em Romanos 10, acho Romanos 9. Então, quando a gente vê as coisas assim, irmãos, acontecendo, porque Ial, ele já levantou aquele que é para ser instituído para ser. Instituído para ser. E ele não muda, porque ele fala assim, eu quero sim. Então, quando eu falo assim, que nós vamos ser honrados, e a gente, hoje,
tudo que a gente está vivendo e vale a pena, está valendo a pena, porque São Paulo ali, pelo Espírito, ele levando para a igreja, ele fala para a igreja assim, ó, que essa leve e momentânea tribulação, para nós é um peso de glória. Porque nós não podemos nos apegar mais àquilo que o quê? Que nós vemos, mas o que nós não vemos. Porque o que é terreno, o que é visível, é passageiro, mas o que não se vê, isso sim é eterno. Ali, ele estava apresentando uma outra condição. É a condição de hoje. Quando eu olho para isso que é oferecido aí fora para as pessoas, o que esse mundo hoje está vivendo o quê? Uma sensação que está sendo maravilhosa de algo que sacia, mas na verdade no final vai ver que o quê? Que é vazio. Tudo isso que eles estão recebendo. Pode falar, irmão Ronaldo? Ô, irmão, eu faço um comentário aqui dessa passagem que o irmão Marcos trouxe. Eu estava aqui, começou trazendo, né? Relacionado ali à época, no passado ali, Gênesis ali, né? Que o Espírito ali, que era a condição do Espírito que instituía ela, né? Naquela passagem fala assim: quem cuida da figueira comerá do seu fruto. Aí isso aqui remete ao nosso mensageiro do dia de hoje, que está cuidando da figueira. Sim. E essa parte aqui, ó, quem vela o seu mestre será honrado. A gente vê que ela não esperou por ele. Ela foi um pouquinho vela, ou seja, ela não esperou ele. Aí o que se assemelha aos nossos dias de hoje, a mulher fiel. Aí já a mulher fiel não, a mulher diferente, a mulher ela espera. Tem aquela condição que o nosso mensageiro, ele, na condição do Adão, ele se torna o espírito que dá a vida. Certo. É o que nós estamos esperando. Entendeu? Nós estamos esperando a vinda do mestre, a plenitude sobre ele. Entendeu? Diferente que Eva no passado, que ela não fez, ela foi muito mais, porque ele não vinha toda hora, ele vinha no percurso, né? Virar da tarde. Aí ela não esperou esse momento que ela teve com o Emanuel. Exatamente. Certo. E já fez essa conexão. Fez assim, exatamente a conexão, irmão. Facinho, viu? Aí, irmãos, a gente vê tudo isso, né? A gente foi lendo, aí a gente vai lá em 1 João 4. 1 João 4. Olha para você ver, eu fiz toda uma introdução eu fiz uma introdução assim bem grande assim, para a gente pegando os pontos, e a gente chega em Zacarias 11, para depois a gente falar do arco da aliança e tudo. É para você ver o tanto, tá vendo, irmãos, como é que é necessário a gente estar aqui, volta tudo nos pontos. Todos esses pontos para a gente ir em Zacarias 11, dos 3 pastores, da aliança que foi quebrada, lá do dilúvio. É muita coisa, irmão. Estou falando que isso aí é tanto estudo que a gente acha que nós vai ganhando, a gente vai falar na administração e a gente quer dar todo assim, para ficar assim bem alicerçado assim, para a gente entender assim, não, os irmãos está todo mundo andando junto, igual por exemplo o irmão Oswaldo, né? O irmão Oswaldo, na administração de domingo, é um irmão estudioso, estuda muito também, eu acompanho os irmãos, responde as perguntas, certo? Mas tem vezes que os irmãos às vezes deixam de passar desapercebido. Por exemplo, o estudo de Zacarias 13, por exemplo, a gente já trouxe o estudo de Zacarias 13, conta das vezes. Ali quando fala espada, levanta contra o meu pastor e o homem meu companheiro, você vê que era uma dúvida do irmão. Às vezes o irmão ali na hora não lembrou. E às vezes pode ser dúvida de outros irmãos. Irmão Tony, não, irmão Paulo Roberto. Ali quando a palavra fala, espada, levante contra o meu pastor. Separa o pastor do homem, meu companheiro. Quem é o pastor e quem é o homem, meu companheiro, de Zacarias 13? Pastor legal. Hã? E ao visível, exatamente isso. Entendeu? Esses pontos tem que saber. E ao visível, ali é a condição de quê? Do homem, companheiro de algo que volta para Ial. E o pastor? Yalcha. E aí Yalcha Micael, que também vem na condição de anjo, que vem do mensageiro, que vem como pastor cuidar da igreja. Então, esses pontos têm que ser assim, bem, assim, solidário no coração dos irmãos. Não podem, irmãos,
ter dúvida. E eu acredito que não é à toa que a gente vai continuar essa ministração na terça-feira que vem, de Zacarias 11, que é uma ministração. Tudo isso a gente foi falando da confiança, aqueles guardaram a confiança, do alicerce, bem firmado, colocado na confiança, para a gente ir só entrando dentro do estudo assim, pegando lá de trás, igual o irmão Marcos sempre gosta de fazer, pegar um estudo lá atrás e trazendo assim, ó, fazendo para os irmãos, porque aí os irmãos falam assim, não, agora eu estou realmente buscando os entendimentos lá atrás, já tinha esquecido. E é importante, irmãos, é importantíssimo a gente buscar estudos passados para você entender. Irmã Marlene, a terra, lá em Noé, conforme a palavra em Gênesis 9, fala que ali, né, a terra foi banida com água. E foi colocado, né, ali sobre a nuvem, um arco. Sobre a nuvem, um arco. Que a terra não seria mais o que? Destruída com água. Certo? Deu para entender. Isso é bom. Quando a gente pega, conforme a palavra, não vou falar, porque não você já vai saber. Mas aqui na frente, a terra toda vai ser destruída com água de novo? Não. Por que não? E me fala o link de qual passagem? Porque a água de Alcha 8 ali está se tratando de Emanuel, da água de Bravias, mas que é uma destruição, não é literal. Não é água. Sim, a gente sabe que a terra que é o Emanuel que vai vir, mas a gente sabe que não é esse ponto que eu quero quando se trata. Que a terra toda não será mais, é porque Iau, ó o link. Iau ele colocou sobre a nuvem um arco, falando que a terra não seria mais o que? Destruída com água. Aí você lembra de quê? Esse é o link que eu quero que você pegue. Lembra lá de Apocalipse 14. E fala o quê? Da nuvem. Isso. Que o anjo que está na nuvem. Exato. O papai vai ver. Exato, e vai lembrar, exatamente. Então, quando ele vê o arco, ele vai ver da aliança que fez. E quando ele lembra do arco, a aliança que foi feita, a terra agora é o quê? Ela está sendo poupada de não ser mais toda destruída. Vai ser poupada. Então, é esses pontos assim que eu quero que os irmãos vão compreendendo. Por isso que é necessário os irmãos entenderem esse ponto, porque depois eu vou adentrar lá em Zacarias 11. Quando eu chegar em Zacarias 11, eu quero mais ou menos que os irmãos já tenham mais ou menos uma concepção de linha de entendimento para a gente construir o entendimento. Porque quando você vai entender por que a água vai vir, que é a gente a representação de Emanuel, que vai vir ali, no caso, Satanás Lúcio montado, né, que é o cavalo dele, e ele vai vir o quê? Para vir destruindo. Mas por quê? Porque esses colocaram o quê? A confiança nele. Isso está na onde? E Alcha 28. Eles fizeram do que? Um pacto com Sheol e da mentira fez o que? Um refúgio. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso assim é muito grandioso, mas para a gente explicar os ponto a ponto, a gente vai ter que depois voltar nas ministrações, né? E a gente vai ficar e deixar esse ponto assim para a gente trazer na terça-feira que vem. Aí fala aqui, ó, 1 João, né? 4, 1. Estamos quase encerrando, viu, amados? Aí fala assim, ó. Amados. Aí quando você fala de amados, quem é essa que sobe apoiada no seu amado? Amados, não acrediteis em qualquer espírito. Aí eu fiz essa pergunta, eu não lembro foi para quem. Foi para o irmão Bento, né, irmão Bento, lá. Né? Por que quando fala assim, não acreditei em qualquer espírito, irmão Bento? Porque há outros espíritos. Exatamente. Mas examinai-os, os espíritos. Aqui, irmão Marco, ele agregou, né, na live de domingo à noite. Mas examinais os espíritos. Por que quando fala examinais os espíritos? Aí a gente lembra de quê? De Alcha 11. Porque quando fala examinais os espíritos, a gente lembra do quê? Os espíritos que são de Al. Aí a gente vai falar um por um. Irmã Edna, qual que é o primeiro? Primeira sabedoria. Sabedoria. Inteligência. Terceiro, conselho.
conselho, quarto, fortaleza. conhecimento, não? Fortaleza. Fortaleza mesmo? É Fortaleza. Fortaleza, Quinto, conhecimento. conhecimento, aí puxar o pé o quinto. Sexto, temor. E sexto, temor. Certíssimo. Então, isso é maravilhoso. Aí o irmão Marco, ele agregou, porque fala no plural, que fala, mas examinai os espíritos. Aí lembra de Alcha 11. Os espíritos, que se esses espíritos são, os espíritos, que é os espíritos de alma, que são esses que você acabou de falar. Aí, continuando. Para ver se são de alma, tá vendo? Aí, continuando. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisso, conheceis o espírito de alma. Todo espírito que confessa que Yahshua veio em carne é de alma. E todo espírito que não confessa Yahshua não é de alma. Este é o espírito do antimachia. Dele ouviste dizer que ele virá. Tá vendo? Ele virá. Aqui, mas porque ele já tinha vindo. Esse espírito. Que ele virá. E agora ele já está no mundo. Vós, filhinhos, sois de Al, e vos os vencestes. E vos os vencestes. Aqui está um segredo maravilhoso. Porque quando fala assim, ó, não sei se o irmão Marcos chegou a comentar essa página. Vós, filhinhos, sois de Ial, mostrando como é a condição de você saber quando você é de Ial. Quando você entende a mensagem daquele que é temor de Ial. Você sabe que você é de Ial. É o que nós estávamos falando, né, irmão Murilo? Se você está entendendo a administração sem tempo, você sabe quem você é. Porque você está compreendendo a mensagem de Al. Aí fala, vós, filhinhos, sois de Al, e vós os vencestes. Aí você lembra de quê? Vos os vencestes. Aí você lembra da casa que foi construída sobre a rocha, um alicerce. Vos os vencestes. Venceste o quê? Venceste esse espírito que veio contra ela. Porque não pôde a derribar. Venceu. Bate de frente e não entra. É colocado de lado. Por quê? Porque ela está bem alicerçada. Vós, filhos, sois de Al, e vos os venceste, porque o que está em vós, está vendo? Olha o Espírito aí. Ó. Porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Está vendo? O Espírito que está em nós, compartilhado, o temor, é maior do que está no mundo. Porque o que está em nós é aquele que exatamente fala frial. Fala por Ial. Então, vamos vencer sempre. Se você estiver com ele e você falar o que ele fala, e você falar, andar como ele anda, você vai ser sempre vencedor nas suas batalhas. Eu vou pegar um exemplo rápido. Pode falar, irmão Edgar? Isso que você está falando aí a respeito, liga com o Yahshua 28:16, irmão. Fala que aqueles que a confiança dele não serão abalados. Não será abalados, exatamente isso. Pode vir. Nada, não vai ser abalados. Por quê? Porque se depositaram a confiança nele. E eu vou falar assim, vou dar um testemunho de 2 minutinhos para os irmãos, é rapidinho, mas é para edificação da igreja, viu? Quando eu trabalhava na barbearia com um outro rapaz, e o outro rapaz que eu trabalhava com ele era aquele assim, pastor usado do cão, assim, do diabo mesmo. Assim, aquele cara assim que me infernizava o tempo todo. E ainda que eu trabalhasse, dava pra gente, como é que eu posso suprir as necessidades diárias da casa da gente, mas eu estava sempre desgostoso, muito chateado. E o papai, ele cortava cabelo lá e eu ficava muito sem jeito quando o papai chegava. Pra você ver, irmãos, eu nem assim tinha aquele entendimento ainda quem era de verdade o papai. Mas eu ficava sem jeito quando o papai chegava e eu tinha que atender ele com um rapaz lá, porque o rapaz menosprezava ele. Desfazia dele. E também já desfez também do irmão Marco. E era pastor. E aí, eu pedi muito a Ialva, disse, ó Ialva, me condiciona um lugar para me poder trabalhar, onde que eu possa sair dessa pessoa e eu posso tocar meu barco sozinho. Eu quero realmente, não quero estar nesse jugo desigual. E aí, irmão Ronaldo,
eu saí assim pelas ruas, assim, procurando loja e orando aí, me mostra uma loja, que seja um valor do preço em conta e que realmente possa estar nas minhas condições, assim, eu consiga. E para mim era um desafio de primeira vez ter que trabalhar só, porque eu trabalhava com sociedade, então eu trabalhava fechado, mas nunca trabalhei só. Então ia ser minha primeira vez. E papai uma vez já chegou no salão, eu contei a situação para ele, nós saímos, ele sempre comentava uma passagem bíblica, de uma revelação, de algo que algo estava trazendo, e ele pegou e falou assim comigo assim: pode sair, e Yau te sustentará. Pode ir, irmão. Pode sair desse jugo. E eu, naquela hora, eu achei a força que eu precisava. Eu falei assim: vou sair, papai, eu vou sair. E ali eu saí, irmãos, a loja não só deu certo, hoje eu não dou conta. Irmão Marcos, os irmãos chegam lá, os próprios irmãos chegam. Eu estou sobrecarregado o tempo todo. Mas por quê? Porque às vezes Yau, ele quer que você tome a iniciativa, irmão. Ele quer que você tome iniciativa para ele começar lá na frente, ele construir algo maior e maior e maior na vida da gente. E hoje eu entendo isso. Então, quando o papai ele fala, irmãos, para qualquer um, eu sempre falei, já puxou a orelha de cada um dos irmãos, aquele que aceitou a correção se tornou mais sábio ainda. E eu falo para os irmãos: vai nessa pegada. Pode ter certeza, irmãos. Na hora, você pode falar assim, será, mas ela vai falar assim, calma, que vai ser do jeito que eu estou querendo fazer para você, algo muito maior. E eu falo com vocês, e assim, aconteceu com muitos irmãos e aconteceu comigo. Então é um testemunho assim, rápido que eu deixo para os irmãos, mas por quê? Porque toda palavra que o papai falou, eu tomei posse dela. Eu tomei posse dela e eu guardo isso para a minha vida hoje. Né? Então, por isso que se cumpre essa passagem, essa palavra que fala: vós, filhinhos, sois de Al, e vós os vencestes. Venceste quem? Esse espírito que está vindo contra essa casa, mas não pode derribar. Porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo, mostrando o que está em nós, irmãos, que é o espírito de Al, a qual compartilhado na igreja, esse temor que nós fomos construídos diariamente em Al, é maior que está no mundo e que nos faz exatamente nos manter bem alicerçados e confiantes em Yahweh. Pode falar, irmã? Foi, exatamente. Se eu terminar de contar para os irmãos, eu vou ficar 1 hora. É porque eu fui, né, irmãos? É porque eu fui para rodar para caçar a loja, e eu tinha rodado, e já tinha falado comigo assim, é aquela loja. Aí eu desci para na loja que hoje eu estou hoje. Quando eu cheguei na loja, quando eu cheguei, eu dei de cara com o moço, que é exatamente o proprietário. Eu falei assim: senhor, você sabe informar quem é o dono dessa loja? Ele falou assim: sou eu mesmo. Aí eu falei assim: posso conversar com você? Ele pode. Aí foi onde que eu conversei com ele, ele falou assim comigo assim: não, a loja não está à disposição, não está para alugar. Não, então, muito obrigado, te agradeço tudo, mas só quero te lembrar que eu tinha uma barbearia do outro lado ali, eu estou procurando muito, do meu coração, preciso alugar uma loja. E ele falou comigo assim: vai, que no outro dia você volta, eu posso conversar, eu posso pensar o que a gente pode, o que eu posso ver para você. E eu fui embora. Ele falou assim comigo no outro dia que ele ficou muito incomodado. Irmãos, essa parte que eu mais arrepio, que ele falou comigo assim que ele não dormiu de noite. E eu cheguei no outro dia, quando eu cheguei lá, ele falou comigo assim: você é um rapaz que ficava lá na porta lendo a Bíblia, todos os dias eu passava e ficava me perguntando o que fazia uma pessoa ficar tanto lendo a Bíblia várias vezes, sentado lá várias horas, lendo a Bíblia. Ele ficava me perguntando, que incomodou ele. E ele falou assim que ele não dormiu de noite. E por que eu falo isso com os irmãos? É que Yahweh nos coloca, irmãos, para quando lá na frente, quando Yahweh ele for prover a bênção para a nossa vida, ele vai olhar a jornada, a caminhada, para aquilo servir para a vida de alguém como testemunho. Então ele só me alugou a loja porque ele falou assim: você me chamou muita atenção a forma como eu via você toda vez sentado ali debaixo de uma árvore lendo. Então eu falo assim para os irmãos que hoje é uma entrega aí, irmãos. Eu falo assim que é muito grandioso. Eu falo não só de mim, eu sei que todos os irmãos aqui, já é um ato muito grande. É uma fé que eu não consigo medir ela, mas Yahweh consegue.
mas de onde que cada um de vocês saíram, de cada um dos irmãos saiu de seus estados, e foi através, conforme a palavra fala, a fé vem pelo ouvir, conhecer a palavra, vocês conheceram a palavra, irmãos. E essa palavra, ela entrou, e ela trouxe uma mudança, e essa mudança é que foi exatamente que vocês ouviu a voz de algo, porque quando vocês entenderam a palavra, vocês entenderam a voz de algo. Então, quem sou eu? Eu aqui na frente eu falo, quem sou eu para missionar o tamanho da fé a qual o Ial tem colocado no coração de cada um dos irmãos? Né? Nós chamamos, amado irmão. É grandioso, irmãos. Eu falo assim porque vocês largaram famílias, vocês largaram pessoas que poderiam ser muito importantes fisicamente. Mas Ial, ele refrigerou o coração de cada um dos irmãos, ao ponto de cada um dos irmãos entender que a obra dele é maior, irmãos. E é uma coisa que papai sempre falou, eles vão compreender, eles vão ser amparados por cada um de nós. Eles vão ser amparados. Eles vão ser amparados por quê? Porque Ial, ele nos chamou exatamente para depois nós podermos cuidar deles. Nos chamou para exatamente nos capacitar para depois nós, já capacitados, para amanhã nós podermos cuidar deles. Então, nós hoje estamos compreendendo isso e como isso é grandioso, né? Eu fico feliz, não tem como eu medir, igual eu falei para os irmãos, eu consigo medir o que eu sinto. O que eu sinto, o temor, o amor, que eu me condiciono a Ial. Cada um sabe. Então, a gente só se apega aos testemunhos, porque os testemunhos é os mais maravilhosos de cada um dos irmãos, né? E assim seja feito, né? A vontade do papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Ial, grato a Yaucha, grato a Ial, grato a Yaucha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Yaucha. Assim seja. Vamos terminar de concluir, né, amados irmãos, para a próxima terça-feira a gente vai continuar adentrando nossos estudos, mais e mais crescimento, que Deus tem nos dado gradativamente, né? Irmão Elton, amados irmãos da live, os irmãos compreenderam? Tem alguma dúvida, irmãos? Ficaram com a dúvida, tudo certinho? Gratidão, papai. Só lembrar a data de hoje, né? A data de hoje é 6/6 de 2023. Gratidão, papai. Pode finalizar, irmão.